Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo desta vez ao programa Mais Direito com Carolina Coutinho, que já está do outro lado do ecrã à minha espera. Olá, boa noite Carolina, tudo bem? Boa noite Mariana, tudo bem? Carolina, para o programa de hoje trouxeste-nos vamos abordar o tema da insolvência pessoal, que pode pedir, dentro deste termo mais geral, a exoneração do passivo restante, não é assim? Disse as palavrinhas corretas? Exatamente, é isso mesmo. Vamos lá decompor esses termos complicados, não é? Estes palavrões, vamos tentar desmistificar, não é? Um pouco estes conceitos. Esclarecimentos mais gerais, obviamente, destes termos que não padecem sempre que as pessoas se veem nesta situação, consultar sempre um advogado, não é, Carolina? Vamos só dar uns esclarecimentos mais gerais das situações. Exatamente. Ora bem, vamos lá decompor este tema, não é? A exoneração do passivo restante. O que é a exoneração do passivo restante? Parecem palavras assim muito pomposas, mas eu acho que a maior parte das pessoas até de algum modo já terá ouvido falar disto. No fundo, a exoneração do passivo restante é, portanto, um regime que se aplica dentro do processo de insolvência pessoal, em que permite o quê? O perdão das dívidas, seja no decurso do processo de insolvência, seja nos 5 anos posteriores ao encerramento desse mesmo processo. E, portanto, a exoneração do passivo restante é uma espécie de segunda oportunidade que é concedida ao devedor, em que lhe são perdoadas todas as suas dívidas, findo este período. Que é estipulado logo à partida. E em que condições é que uma pessoa entra em insolvência, Carolina? Portanto, normalmente uma pessoa entra em insolvência quando deixa de ser capaz de cumprir as suas obrigações, créditos que contraiu. Portanto, imaginemos uma prestação mensal que eu tenho para pagar e nos últimos meses eu não consegui pagar essa prestação. E quem é que pode beneficiar desta exoneração do passivo restante? Todas as pessoas têm direito a ele? Quem é que está habilitado para, ou basicamente, quem é que pode recorrer e em condições a este apoio, digamos assim? Exato. Ora bem, o Instituto de Exoneração do Passivo Restante está reservado a pessoas singulares, portanto, pessoas como nós. As empresas não podem beneficiar da exoneração do passivo restante. E depois existem algumas condicionantes, porque mesmo a pessoa singular tem que cumprir determinados requisitos. Por exemplo, não ter prestado informações falsas ou não tão corretas quanto isso aos credores. Por exemplo, ter feito este pedido de exoneração do passivo restante fora do prazo, porque existe um prazo, aliás, para beneficiarmos da exoneração do passivo restante. Isto não é automático, não é? A pessoa tem que pedir que lhe seja deferida essa possibilidade. Outra situação é, por exemplo, se a pessoa já tiver beneficiado da exoneração do passivo restante, também não poderá, em princípio, voltar a beneficiar. Por exemplo, se a insolvência for considerada culposa, isto é, se o tribunal entender que a situação de insolvência se deveu a uma culpa do próprio devedor, foi ele que deliberadamente se colocou nessa situação. Portanto, aí, havendo esta culpa, a pessoa também não vai poder beneficiar deste instituto, não é? Porque no fundo isto é uma benesse que é dada à pessoa que no final do período de 5 anos no final pode recomeçar a sua vida económica do zero, sem dívidas. Portanto, tem que haver aqui um passado em que ela se tenha comportado de modo a poder agora então ter esse privilégio, não é um privilégio, mas pronto, mas ter aqui esta possibilidade de começar de novo, não é? De que as dívidas sejam todas perdoadas, aquelas que ainda por algum motivo não tenham sido pagas. Enfim, existem algumas situações em que a pessoa, portanto, tem que cumprir esses requisitos para então poder beneficiar da exoneração do passivo restante. E aliás, e agora uma ressalva, também não dar esta exoneração do passivo restante como adquirida. Isto porquê? Porque este período de tempo de 5 anos, se a pessoa durante esse período tiver um comportamento incorreto, nomeadamente não prestar informações ao tribunal quando lhe são solicitadas, não cooperar, se tiver aqui um comportamento, portanto,
que mereça algum tipo de penalização, este instituto que lhe é deferido pode-lhe ser retirado e, portanto, acaba por perder este benefício que inicialmente lhe foi concedido. Portanto, é exigível que a pessoa não só tenha digamos, um background imaculado, como também durante o processo se comporte corretamente para, chegado ao final desses 5 anos, efetivamente lhe ser concedida essa exoneração, esse perdão total das dívidas que tenham sido contraídas. Muito bem, por isso é que também é importante, Carolina, que as pessoas sejam sempre acompanhadas por um advogado para que as possa ir aconselhando durante todo o processo e não estejam sozinhas, e por vezes um erro ou um passo mal dado pode destruir todo o processo. Exatamente, pode pôr tudo em causa. Falando agora em algo mais prático, como é que se dá início a este processo? Tem sempre de se dirigir a um advogado, não é? Preferencialmente, mas quem não tiver, por exemplo, dinheiro para tal, Carolina? Há outros benefícios, há apoios para essas pessoas? Sim, o nosso Estado prevê um apoio na medida em que pessoas que tenham uma situação económica mais carenciada não estejam desprotegidas perante a Justiça e, portanto, possam ser acompanhados por um advogado. E para isso basta dirigirem-se a um Instituto da Segurança Social, a qualquer departamento, pedindo o apoio judiciário, fazendo um requerimento, e vai ser nomeado um advogado do Estado, que lhe vai, portanto, prestar este apoio e ajudá-lo com um processo e até, eventualmente, se assim for entendido, exonerá-lo do pagamento das taxas de justiça, das taxas que têm que ser pagas nos tribunais para que os processos tenham andamento, não é? Para que os processos corram. Portanto, a pessoa poderá sempre beneficiar deste apoio do Estado. Sim, até deve ser mais recorrente do que propriamente contratarem um advogado, porque quer dizer, se entram em insolvência, a sua situação económica ou financeira deve ser também bastante complicada. Carolina, sabe-nos dizer tipo prazos, datas? Este é um processo demorado, longo? Calculo que sim, que não seja resolvido muito rapidamente. Sim, o processo de insolvência em si, onde a exoneração do passivo restante se integra, é tendencialmente um processo mais rápido do que um outro tipo de processo, até pelo tipo de assunto que estamos aqui a tratar, que são assuntos delicados, que mexem diretamente com a vida das pessoas, com o seu dia-a-dia, uma situação económica difícil, não é? Agora, o período de exoneração do passivo restante em si tem uma durabilidade de 5 anos, ou seja, a pessoa, quando se apresenta à insolvência, vai, juntamente com o requerimento inicial, pronunciar-se no sentido de que pretende beneficiar da exoneração do passivo restante, ou então, no caso de ter sido uma outra pessoa a requerer a sua insolvência, o devedor tem um prazo também de 10 dias após a citação para dizer que pretende beneficiar da exoneração do passivo restante e, portanto, no decurso deste processo, o que é que vai acontecer? Durante 5 anos, o devedor vai ter que ceder rendimentos ao processo. No caso, normalmente é nomeado um fiduciário, uma pessoa que fica encarregue de gerir, portanto, estas verbas que vão cair no processo, não é, de insolvência, e é através desses rendimentos, deste período de cessão, que se vai tentar fazer face aos valores em dívida e pagar os valores que estejam em dívida. Quanto ao rendimento disponível, o que é isto? Portanto, a pessoa é declarada insolvente e o juiz vai determinar o seguinte: imaginemos que a pessoa recebe de salário mensal 1000 euros. O juiz vai dizer, por exemplo, naturalmente isto depende de inúmeras condicionantes, se a pessoa é casada, se tem filhos em idade escolar, quantos filhos tem, enfim, é todo um panorama que vai depender muito de cada situação. Mas o juiz vai ver a situação daquela pessoa e vai dizer, ora bem, ele trabalha e por mês recebe 1000 euros. O que vamos fazer aqui é, por exemplo, 700 euros vão ficar para a pessoa, para ela poder fazer face às suas despesas mensais, seja pagamentos do que for, água, luz, refeições, não é? A pessoa tem que viver, para todos os efeitos tem que manter uma vivência nunca condigna. fica sem rendimento. Não ouvi, desculpa. Ou seja, o devedor durante todo este período nunca fica sem qualquer tipo de rendimento. Há cuidado nesse aspecto. Exatamente. Há sempre um rendimento que é para o devedor, porque ele tem que viver, não é? Portanto, tem que fazer face às suas despesas diárias. Certo. O excedente, no caso, se a pessoa ficasse, se o tribunal entendesse que o devedor ficaria
para si com 700 euros, os restantes 300 euros, que fazem os 1000, têm de ser entregues a este fiduciário. E, portanto, é com estes 300 euros que todos os meses o devedor vai entregar durante 5 anos, durante o período de exoneração, que se vai tentar fazer face às dívidas deste devedor, portanto, pagar os valores que estão em dívida. E quem faz esta gestão destes montantes será então o tal fiduciário, que é uma pessoa que é nomeada pelo tribunal para ficar encarregue desta gestão dos valores que existam, que sejam entregues. Portanto, este período de 5 anos, que é o período de duração da exoneração do passivo restante, a pessoa fica, portanto, obrigada a entregar todos os meses uma determinada quantia, sendo que uma parte será sempre acautelada e ficará sempre para o devedor para fazer face ao seu cotidiano, pagar as suas despesas normais, não é? E durante este processo, enquanto está insolvente, pode pedir mais créditos bancários, Carolina? Ou não é possível? Ora bem, poder pode, agora dificilmente vão-lhe ser concedidos, não é? Porque se a pessoa já está numa situação económica difícil, já tem esse registro perante o Banco de Portugal, não é? De que está insolvente e, portanto, que não tem como fazer face às dívidas já existentes, dificilmente alguma instituição bancária irá conceder algum tipo de crédito, não é? Todas as dívidas do devedor são abrangidas, Carolina, durante este processo? Todas as que ele tem, mesmo aquelas ao Estado? Ou essas não? Não. Existem, portanto, o período de exoneração do passivo restante abrange uma grande quantidade de dívidas, mas, por exemplo, as dívidas ao Estado, sejam créditos tributários, segurança social, este tipo de dívidas não são abrangidas, ou seja, a pessoa não só vai ter que as pagar durante aquele período de 5 anos, como fim daquele período de 5 anos, caso estas dívidas ainda não estejam totalmente pagas, vão ter de continuar a ser pagas até ficarem totalmente saldadas. E quem diz, por exemplo, as dívidas ao Estado, diz também, nomeadamente, créditos por alimentos, por exemplo, em que a pessoa tem sempre essa obrigação. Enquanto que nas outras dívidas, por exemplo, dívidas ao banco, seguradoras, enfim, fins os 5 anos, o que estiver pago está, o que não estiver desaparece, digamos assim. No caso da finanças, segurança social e outras situações, essas dívidas permanecem. Portanto, a exoneração do passivo restante não se aplica a todo o tipo de dívidas. Muito bem, ou seja, tirando essas dívidas que acabaste de referir que não estão incluídas, digamos assim, dentro deste pacote, todas as outras, fim deste processo, a pessoa fica completamente limpa, ou seja, com uma situação económica ou financeira, digamos, normal. Sim, no fundo é uma segunda oportunidade que é concedida para a pessoa começar a sua vida económica de novo. É o chamado, mesmo em termos jurídicos, de fresh start. Portanto, a pessoa tem aqui uma segunda oportunidade de recomeçar e desta vez de uma forma de preferência mais equilibrada para que não volte a cair numa situação de insolvência, naturalmente. Carolina, uma questão, essa pessoa que gere o dinheiro, digamos assim, durante todo o processo, depois há um acompanhamento após fim desse processo ou depois a pessoa, ou não, o acompanhamento é só mesmo durante esses 5 anos? O acompanhamento é feito durante esses 5 anos. Findos os 5 anos, a pessoa volta a ter total liberdade para gerir os seus rendimentos, o seu património e, portanto, volta a estar, digamos assim, por sua conta. Já não tem ninguém a controlar nem aquilo que a ofere mensalmente, não tem que entregar o salário, seja a parte que for determinada pelo tribunal. Portanto, a pessoa volta a ter total autonomia e esse tal fiduciário desaparece. Muito bem, portanto depois parte um bocadinho também da consciência de cada um e certamente que esses 5 anos sob o olhar de alguém devem ter deixado algumas regras. Sim, essa pessoa que está a controlar, o fiduciário, está precisamente lá para controlar. Isto porque, no sentido daquilo que eu dizia há pouco, se o devedor durante estes 5 anos, por exemplo, num mês tinha que entregar 300 euros e não entrega, tem precisamente lá o fiduciário que vai dar nota disso ao tribunal e, portanto, o devedor incumprindo as suas obrigações durante o período de exoneração do passivo restante pode perdê-lo
e a exoneração do passivo restante, portanto, é revogada e o devedor perde o direito de ver no final destes 5 anos as suas dívidas perdoadas, não é? Portanto, durante este período ele tem que cumprir e tem que ter um comportamento correto, cumprindo sempre todas as regras, e para isso tem lá este fiduciário que controla e não só faz a gestão dos montantes que são entregues, como também controla o comportamento do devedor para ver se efetivamente ele não entregou porque não tinha que entregar, porque não auferiu, por algum motivo não auferiu esse valor, ou se não entregou e está a incumprir, e portanto nessa medida a função do fiduciário é também essa. Carolina, imaginemos que no início de um processo, um caso prático, vou eu agora imaginar, o valor que o devedor tem de entregar é 300 euros. Esse valor é até ao final sempre o mesmo ou pode aumentar ou diminuir conforme, não sei, circunstâncias que vão aparecendo depois durante o processo, ou o valor é sempre o mesmo? Ou depois cada caso é um caso? Em princípio será sempre o mesmo, mas pode ser alterado. Por exemplo, vamos imaginar uma situação de uma família, de um agregado familiar, que tenha um filho e, entretanto, durante este período nasce um segundo filho. Se a pessoa justificar que, ou até não no nascimento de um segundo filho, mas imaginemos um filho que entra para a faculdade, as despesas vão aumentar, não é? Já não são as mesmas despesas que eles tinham no início. E, portanto, mediante um requerimento devidamente fundamentado e justificado ao tribunal, pode fazer esse pedido no sentido de alegar que os 700 euros que inicialmente lhe eram conferidos já não são suficientes para fazer face às despesas do agregado familiar e tentar que esse montante seja aumentado. Mas isto não é 100% garantido, não é? É preciso fazer prova efetiva de que essas despesas que o agregado familiar tem aumentaram e que também aumentaram, mas justificadamente, não é porque eu quis comprar um carro, não é? Que, portanto, aliás, nem convém adquirir uma viatura neste período, não é? Porque tem um rendimento contado, portanto, estamos a falar aqui de despesas básicas e essenciais, não de despesas supérfluas, não é? Exatamente. Muito bem, Carolina, muito obrigada. Eu não sei se queres acrescentar alguma coisa, acho que deixamos aqui bem claro e desmistificamos o tema da insolvência pessoal. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, acho que fomos claras. Creio que sim, mas também há alguma dúvida, tem o e-mail e, portanto, qualquer telespectador poderá colocar a dúvida que nós prontamente esclareceremos com todo o gosto. Exatamente, a Carolina está disponível para lhe esclarecer, assim que está desse lado, qualquer dúvida. Carolina, muito obrigada por mais um programa de esclarecimentos de serviço público. Ressalvo aqui mais uma vez que isto são esclarecimentos gerais, portanto, se encontra infelizmente numa situação destas, convém sempre dirigir-se ou consultar um advogado para que o possa aconselhar da melhor forma, não é assim, Carolina? Exatamente. Muito bem, Carolina, muito obrigada. O resto, uma boa noite. Quanto a si que está desse lado, muito obrigada por nos ter acompanhado. Já sabe que se não teve a oportunidade de ver, pode ver e rever em 91canal.pt ou então na sua rede social favorita. Nós voltamos para a semana. Tenha uma excelente noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.